Um feirante foi morto a tiros depois de ser confundido com um ladrão. O Pedro Henrique Dantas, de 20 anos, trabalhava na barraca de pastel, junto com a família, e estava lá no mais um dia de feira. De repente, chega um sargento da Polícia Militar, Fernando Ribeiro Baraúna, e o agente se confunde e acha que ele é um ladrão e atira. O policial teria feito pelo menos 4 disparos contra o feirante. 2 balas atingiram o jovem, que morreu na hora. A mulher ainda debochou de testemunhas no local, só que o policial foi preso em flagrante e uma investigação interna já começou. Me dá o vídeo aqui que mostra o desespero das pessoas ali, tentando entender. Olha as marcas, ó. Abre o áudio. O gemado foi. Você chamou a imprensa. Já estamos certo. Bota a cara, você não é tão valente? Bota a cara. Isso, olha aí o abuso. Tá vendo? Assassina. O trabalhador tá morto. O assassino nem o gemado foi. Olha lá, ó. E a moça ainda mandou o dedo do meio pra família do rapaz que morreu, ó. Bota a cara. Ó. Isso, Olha que loucura. Tem um outro vídeo que me chamou a atenção, que são as pessoas mostrando ali, as pessoas desesperadas. Deixa eu chamar o Denis Queiroz, direto do Rio de Janeiro, ao vivo, falando desse caso. Fala, Denis. Olha, Gotino, um caso de grande repercussão aqui no Rio de Janeiro. A gente está aqui na praça onde tudo aconteceu, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Gotino, boa noite a você, boa noite a todos. O sargento da Polícia Militar, Fernando Baraúna, ele estava de folga, foi para uma boate que fica a menos de 1 quilômetro daqui, naquela rua ali na frente, que a gente está mostrando agora. Então ele estava nessa boate, lá dentro ele e a esposa teriam ingerido bastante bebida alcoólica, estavam bastante alterados, segundo testemunhas, houve uma discussão com um homem. E aí, Gotino, depois dessa discussão, esse homem foi convidado a se retirar da boate, depois o policial militar saiu com a esposa dele. De acordo com o depoimento desse policial, quando ele estava saindo da boate, uma pessoa veio por trás e com um objeto cortante acabou machucando, ferindo esse policial, agredindo ele. Ele saiu correndo com a esposa, entrou no carro tentando encontrar esse homem. A Polícia Civil ainda não sabe se essa versão é fantasiosa, se realmente aconteceu e se esse homem seria o mesmo que agrediu o policial dentro da boate. Então, depois disso, esse homem saiu em alta velocidade, ele veio por aquela rua ali, e ele parou aqui, nessa praça, que é uma praça bastante conhecida para os cariocas, aqui a Praça Pan-Americana, um lugar que as crianças fazem atividades físicas. Por sorte, não tinha ninguém, porque foi 5 horas da manhã. Apenas os participantes de uma feira livre, que estão aqui toda semana, Gotino, eles vêm para cá, e aí armam as barracas aqui nesse ponto, e o Pedro Henrique era uma dessas pessoas, um desses feirantes. O Pedro Henrique estava montando a barraca dele quando o policial chegou. E aí, segundo testemunhas, a mulher do policial, que aparece na imagem fazendo um gesto feio, né? Ela apontou para o Pedro Henrique. Ele estava montando a barraca e ela disse: foi ele que agrediu você. O policial, então, não perguntou nada, de acordo com as testemunhas, e fez ao menos 4 disparos. Um atingiu o peito e a outra a perna direita da vítima, que morreu na hora. O Pedro Henrique, um jovem muito trabalhador, era de São Paulo e vinha todo final de semana para trabalhar aqui no Rio, porque o pai dele tem várias barracas de pastel e caldo de cana aqui no Rio de Janeiro. E ele era o responsável por uma delas. Um jovem que não bebia, não ia para balada, mas acabou morrendo por um policial militar descontrolado. O policial militar, ele nada impede que ele tivesse armado naquele momento, mas era uma questão de bom senso, né? Andar armado, embriagado, isso acaba provocando esse tipo de problema. O policial militar, ele foi indiciado pela Delegacia de Homicídios por homicídio qualificado. Policiais militares da área chegaram aqui de repente, chegaram rapidamente e prenderam esse policial militar.
levaram ele para a delegacia de homicídios e agora há pouco teve a audiência de custódia. Ele vai permanecer preso aí aguardando a prisão temporária dele. A gente vai conversar com uma senhora que era cliente aqui do Pedro Henrique, muito amiga da família. Tá todo mundo muito abalado, né? Porque o Pedro Henrique era um jovem exemplar. Com certeza. Era um rapaz alegre, divertido aqui. A gente, aos domingos, vinha para a barraca para poder lanchar aqui. Ele que fritava os pastéis, os bolinhos para gente. E, inclusive, semana passada, eu vim e tinha acabado o bolinho e ele disse, olha, tem pastel, você quer? Eu falei, quero. Então a gente sentou e ficamos na praça, na barraca dele, aliás, para poder comer os sanduíches. Era uma pessoa maravilhosa, assim como todos os empregados da barraca, que a gente já conhece aqui há bastante tempo. Obrigado, dona Vanilda. O Pedro Henrique foi sepultado, Gotino, agora à tarde, num cemitério em São Paulo. A família é toda de São Paulo, são pessoas feirantes que vêm para cá todos os finais de semana. Esse policial militar, quando os PM chegaram aqui na praça, ele tentou fugir. Os colegas de farda acabaram prendendo ele e, de acordo com o depoimento, com o registro da ocorrência feito pelos próprios colegas, ele estava visivelmente embriagado, inclusive ele se resistiu à prisão, mas os policiais acabaram fazendo um excelente trabalho, prenderam esse policial e o levaram então para a delegacia. Agora, a Polícia Civil está fazendo aí, ouvindo as testemunhas para tentar desvendar detalhes dessa história toda. Os policiais têm algumas dúvidas para saber o que houve dentro dessa boate, que fica a menos de 1 quilômetro daqui, de onde falamos ao vivo. Como é que foi essa discussão e também como é que aconteceu esse policial, se ele foi agredido realmente do lado de fora do estabelecimento. Fato é que ele teria dado alguns disparos na rua aqui próximo e já chegou aqui na praça com a arma em punho. Ele estava com a pistola de trabalho dele, sendo que ele estava de folga. E aí acabou atingindo esse feirante, o Pedro Henrique, que estava aqui trabalhando, como ele fazia todos os fins de semana. O policial militar era lotado no 18º Batalhão de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e estava com a esposa. A esposa dele prestou depoimento, ela que acabou, segundo testemunhas, apontando esse feirante como responsável pela agressão, só que o Pedro Henrique não tinha nada a ver com a história, estava trabalhando, nem estava na boate. Então ela teria se enganado, apontou o feirante e o policial acabou atirando porque a mulher dele teria apontado o rapaz como o homem que o agrediu minutos antes. Aí o policial, sem pensar, estava fora dele mesmo, né, fora de si, acabou fazendo esse crime. 4 disparos, 2 atingiram o jovem, que não teve tempo nem de ser socorrido. Agora todo mundo aqui na praça está bastante abalado. Agora há pouco, essa escolinha de futebol, os jovens, as crianças aqui fizeram 1 minuto de silêncio, também fizeram uma oração. E as pessoas querem que esse policial, né, pague pelo que ele fez. Crime de homicídio qualificado, de acordo com os investigadores. Gotino. Olha, Denis, obrigado pelas informações. Tem um vídeo, que gente asquerosa, né? Porque o cara tá preso e ele tá debochando das pessoas de dentro da viatura, ó. E a loira, que é a mulher que indicou de forma equivocada, ela ainda manda o sinal do dedo do meio ali, ó. Senão não tem justiça. Olha esse vídeo, ó. Olha, a gente trabalhando na barraca do pastel, meu amigo trabalhador que frita. Olha lá, olha. O Cruel veio, diz dele que não tem ninguém. E daí ele veio cruelmente junto com a mulher conivente. E olha, matou. Não, vai pro jornal, senão não tem justiça. Tem que ir pra... Tá bom. Vai pro jornal, senão não tem justiça. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, tem que ir pro jornal, tá no Cidade Alerta. Tem que ter justiça sim. Que absurdo, o rapaz sai de São Paulo pra trabalhar numa feira lá no Rio de Janeiro, pra vender pastel. O cara é trabalhador. O cara saiu, quem que foi que mexeu com a minha mulher, com a minha loira? Quem foi que mexeu? Aí ela falou, acho que foi aquele, então toma. O cara saiu atirando, achando que é o dono da verdade, achando que é o brabão. Olha lá, ó. Eu quero saber se vai ter corporativismo agora aí ou se vão deixar esse cara em cana. Matou um inocente.
sem vergonha, matou um inocente. Sai pra balada, toma todas, tá com a arma na cintura, 5 horas da manhã, sai dando tiro em trabalhador, ô Guastelli. Exatamente, precisa ter uma punição exemplar, não dá para ficar impune. Vamos ver se a polícia do Rio de Janeiro vai fazer corporativismo ou não, porque nesse caso precisa realmente ele ficar preso e responder por esse homicídio qualificado contra um trabalhador honesto, né? Não era um bandido, era um trabalhador que saiu de São Paulo para poder trabalhar aí no Rio de Janeiro. Muito bem, ó, a gente vai acompanhar esse caso de perto, rapaz de São Paulo, os meus sentimentos à família que fez o enterro do rapaz hoje, ó. Essa é a vítima, ó. Aquele que aparece sorrindo é o policial, ó, ele e a mulher, eles saem, eles acham que eles são os donos do pedaço, que eles mandam na noite. Ah, mexeram com a minha mulher, eu vou matar. Ela falou, acho que foi aquele rapaz ali, ó. O cara tava trabalhando na feira 5 horas da manhã. Meu Deus do céu, que injustiça.